Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje no programa Papo na Cidade, eu, Garcia, converso com minha amiga Suzy. Suzy Contessa. Tudo bem, Suzy? Aconteça. Tudo bem, boa tarde. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouquinho. Eu que agradeço. Suzy, me fala uma coisa que eu já fiquei curioso. Contessa é descendente do quê? Italiano, Italiano? italiano. Então você tem ancestrais aí italianos de que região da nobre É uma Itália? boa pergunta. O Contessa na Itália é como se fosse um Santos, um Silva no Brasil. Então eu ainda não consegui descobrir que lá chama Comune, né? Meus trisavós vieram de navio na época de guerra da Itália. Inclusive, estou atrás dessa descoberta, saber exatamente a região. Mas todo lugarzinho da Itália tem Contessa. Então, ainda não achei a raiz. Ah, mas você vai conseguir isso, né? É uma informação que hoje em dia tem várias fontes aí para isso, né? Bom, mas tirando isso, Suzy, o que você faz na vida? Isso que nós gostaríamos de saber agora aqui. Eu já sei, mas o pessoal que está lá não sabe. Ótimo. Olha, bastante coisa hoje. Vou explicar um pouquinho e também falo um pouquinho do histórico, o que me levou a fazer o que eu faço hoje. Basicamente, hoje eu sou uma planejadora financeira, eu atuo na área de planejamento como autônoma e tenho um projeto também em paralelo que tem a ver com finanças, mas também vai muito para a área de empoderamento, psicologia, em conjunto com uma psicóloga. Então, a gente faz um trabalho aí de mentoria com, principalmente, foco no público feminino, onde a gente trabalha toda a parte de crenças limitantes, bloqueios para a prosperidade, e aí eu contribuo também com a parte de psicologia financeira e, principalmente, a parte de reestruturação, acompanhamento, planejamento dos sonhos, porque, não sei se você sabe, mas muita gente não sabe, né, e confunde, hoje tem muitos nomes no mercado, planejamento financeiro, o assessor, tem várias nomenclaturas. O planejador financeiro, eu costumo dizer que é como se fosse um terapeuta de finanças, porque é aquele profissional que vai te acompanhar durante um longo período, para que realmente tenha um resultado, e todo o trabalho começa através do sonho, né? Nós somos seres únicos, eu tenho meus desejos, não só materiais, mas de vida, de vivências, você tem os seus, cada pessoa tem os seus. Então, a base de um planejamento financeiro é entender o que te motiva, o que você sonha, aonde você quer chegar daqui 5, 10, 15 anos, como que você quer envelhecer. Então, descobrindo isso, a gente consegue fazer um mapeamento para chegar lá, de preferência com liberdade financeira e com tranquilidade, né? Então, um planejador financeiro ele atua com pessoas físicas, não com empresas. Pessoa física e jurídica também, né? Tem as duas formas de atuação. Mas você hoje está trabalhando mais com o quê? Com pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Pessoa física, microempreendedor individual, empresas de pequeno porte. E diante desse cenário aí que você traçou aqui para nós, qual é a principal, vamos dizer assim, o principal obstáculo que você vê para as pessoas aí terem sucesso financeiro? Crenças limitantes. O que seriam crenças limitantes? Crenças limitantes. Elas estão muito atreladas à falta de educação financeira que nós tivemos. Nós, brasileiros, infelizmente, ainda hoje temos pouco acesso a isso, pouca democratização em relação a isso. Então, nós vemos nas mídias, de uma forma geral, grandes influenciadores, né, digitais e tudo mais, que falam sobre investimento, que falam, mas a raiz do problema dificilmente é falado. Então, todo mundo sabe que tem que investir, né? Precisa investir, precisa ter sua reserva de emergência, mas como começa? E mais a fundo ainda nisso eu consigo gerar receita, aumentar minha receita muitas vezes. Eu digo que o povo brasileiro é extremamente criativo, uma coisa que o brasileiro sabe fazer é se virar para fazer dinheiro, né? Para ter vende um almoço para pagar a janta, é uma característica muito forte do brasileiro. Mas essa organização e pensar o futuro, diferente dos americanos, que eles são educados a isso, a gente não tem isso. Falar de dinheiro, as crenças limitantes estão muito linkadas a toda uma construção cultural e familiar que a gente tem.
que a gente ouve falar que dinheiro quantas vezes a gente ouviu falar, né, na infância e tudo mais, na estrutura familiar? Raramente não, né? Tem exceções, mas raramente não. Não acontece de se falar sobre dinheiro dentro de casa, de se falar sobre como construir o futuro, como economizar para isso, investir para isso. Então, trilhar caminhos, né, fazer uma construção mesmo familiar. Vamos pensar no tradicional, né? Os pais e os filhos em casa, ou muitas vezes tem os avós também em casa. Quando que se discute sobre dinheiro? Não discutir agressivamente, mas quando se traz isso numa conversa. Eu cresci dentro de uma estrutura familiar e social, de uma forma geral, ouvindo que dinheiro não traz felicidade, que só quem é bem-sucedido ou é golpista ou é ladrão, fez algo ilícito. Normalmente é isso que se escuta, né? No Brasil, principalmente. Não se fala em dinheiro de uma forma positiva. E nós nascemos para ser abundantes. O dinheiro não é algo ruim. O dinheiro é algo que nos possibilita ter momentos com as pessoas que a gente ama. Dinheiro é tempo de vida. Então, o tempo que você está trabalhando em algum local, você está doando o teu tempo de vida. E como que você joga isso fora de maneira compulsiva, muitas vezes, sem levar em consideração o teu próximo passo, amanhã, o futuro, a tua família que está em casa? Como que você coloca o teu tempo fora quando você joga dinheiro fora? Não se organiza, não planeja, e acaba virando uma bola de neve. Aí você não se organiza, você nunca tem dinheiro, você aumenta sua renda, você gasta mais, e aí dá para aprofundar muita conversa, entra a questão de mídias sociais, das redes sociais, daquele mundo perfeito que não existe, né? De trocar de carro todo ano, de viagens, de comprar coisas materiais. É um contraditório, tá, Francisco? Porque ao mesmo tempo que eu trabalho com dinheiro e que eu digo que sim, o dinheiro te possibilita ter momentos felizes, ajudar em questões de saúde na família, de educação, ter a possibilidade de unir a família mesmo em algum evento, né? E tudo isso a gente sabe que custa dinheiro no país que a gente vive. Então, essas divergências de valores atrelados ao dinheiro, às vezes acaba confundindo as pessoas, que é importante ter dinheiro, ele vai me proporcionar bons momentos, mas a aparência que o dinheiro traz não traz felicidade. Então, você está falando uma coisa aí bem interessante que vai muito de encontro a outras conversas que eu tive com outras pessoas, até aqui nesse programa, né? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas algumas crenças limitantes, embora eu vou fazer um parênteses aqui. Nessa TV aqui nós não falamos de política, de notícias ruins, etc. Mas eu vou ser obrigado agora a entrar num pequeno tópico, porque senão não dá contexto para contextualizar. Tá? Uhum. Quando você falou assim, os americanos, por exemplo, os europeus, eles têm aí uma ciência pessoal aí com relação à gestão de dinheiro muito maior que nós. Eu acho que isso está intimamente ligado a uma coisa que aqui no Brasil é uma crença, na minha opinião, tá? Estou dizendo a minha opinião, que é uma crença de que a CLT é uma coisa boa para o funcionário. Eu tenho uma visão completamente contrária a isso, porque eu estou trabalhando aí há 44 anos esse ano. Então, boa parte da vida foi como CLT, funcionário de alguém lá, que daí recolhia imposto, tal, fundo de garantia, tralá. E boa parte dessa vida aí foi como empreendedor. Seja consultor, que daí eu era independente, com a minha empresa só para emitir nota, ou mesmo até tendo pessoas trabalhando para mim. O que eu aprendi do ponto de vista de gestão financeira aí, nesses dois momentos da minha vida? Quando eu tinha lá o famoso, vamos dizer assim, garantia dos fundos de garantia, férias, etc. Era uma coisa assim, nós sabíamos que se for mandado embora, você tem lá um dinheiro aí que você recebe. Certo. Se for mandado embora, você sabe que você tem lá o seguro-desemprego. Se uma vez por ano você recebe lá um valor lá de férias. Legal. Só que o que eu aprendi pessoalmente quando eu passei a ser empreendedor e dono do meu próprio nariz?
que eu é que tenho que fazer isso daí acontecer. Então, se eu quero ter um fundo de garantia, sou eu que tenho que fazer um depósito guardando ele, e eu uso ele se precisar, ou melhor ainda, quando eu quiser. Que é o que você falou, nós temos que ter o direito aí de falar assim, vou fazer uma festa, vou fazer uma viagem, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. Então eu quero ter o direito de fazer isso. Então se eu tiver essa reserva minha, que eu sozinho administrei, aí eu tenho condições maiores de poder falar o que eu faço e o que eu não faço. Sim. Ao passo que quando CLT, você tem um sócio chamado governo. Aí é compulsório. Esse sócio aí chegou e falou para você, ó, teu fundo de garantia sou eu que tomo conta, a tua aposentadoria sou eu que tomo conta, as tuas férias também sou eu que tomo conta, e além disso você me paga imposto ainda para eu poder fazer tudo isso daí para você, né? Então, o que eu queria falar com você aí e ouvir tua opinião. Os americanos, por exemplo, uma classe aí média, até naquele filme lá, aquele seriado que tinha, Todo Mundo Odeia Chris. Sim. O pai dele lá sempre brincava e falava assim, toda vez que a mãe dele lá arrumava alguma coisa, vou ter que arrumar mais um emprego, já tenho 2, agora vou ter que ter 3, vou ter que ter 4, 5 para poder pagar. Mas isso nós não vemos aqui no Brasil. As pessoas querem, por causa desse dogma aí de CLT, querem ter um emprego que entra às 8 horas da manhã, sai 5, 6, etc., férias, feriado e tudo mais. Então, o americano já não. O americano ele sabe que ele vai ter aquele valor dele, que é calculado anual dividido por semanas. E se ele quiser alguma coisa na vida, além daquilo que ele conseguir com aquele valor lá, ele vai ter que arrumar uma outra fonte de renda para aquele valor. Você não acha que isso é um dos nossos problemas aqui na nossa sociedade brasileira? Esse comodismo das pessoas? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Claro, que pode falar. É bem complexo isso, né? Primeiro que o nosso Brasil é muito heterogêneo, né? Eu digo que são vários países dentro do país. Eu falo a mesma coisa, nós somos aqui um aglomerado de países. Exatamente, não é a mesma coisa. Exatamente. Então esse é um ponto relevante. Em contrapartida, tem perfis, né? Existem pessoas que são plenamente realizadas, felizes e estão levando sua vida super bem com essa condição de CLT, que não tem perfil e não quer viver uma vida de empreendedor, que a gente sabe que a vida do empreendedor é bem complexa, né? Exatamente como então, é que é isso. Algumas pessoas não têm perfil para ser funcionário público, outros para ser CLT, outros para empreender, e isso é ótimo, né? Na estrutura, exato, econômica e tudo mais do país, é importante. E o ponto que eu não concordo muito com essa visão é justamente pelo número de empresas que abrem todos os anos, de microempreendedores individuais que abrem todos os anos. E mais ainda, é assustador o número de pessoas que atuam na informalidade. E aí a gente entra num ponto bem delicado, que é a questão de política pública, né? Então, se pegar inclusive esse período de pandemia, né, que foi surreal tudo que aconteceu, ao mesmo tempo que alavancou muitos negócios, deixou muita gente numa situação terrível, assim, economicamente falando. Muitas empresas fecharam, muito microempreendedor não tinha o que comer, né? Exatamente. E nesse período eu atuava numa instituição financeira atendendo justamente microempreendedores e pequenos empresários, e foi um retrato devastador do Brasil. Eu atendi em média 700 CNPJs diferentes nesse período. Foi assustador, mas ao mesmo tempo o brasileiro ele consegue se reinventar, né, de uma maneira muito ímpar. Só que falta. Eu já abri e fechei empresa aqui no Brasil e fora do Brasil, e aqui é bem caro você abrir, manter e fechar a empresa, é caro. Então, se a gente vê se você for, e eu não acho que a informalidade é um caminho, mas se formalizar uma empresa, hoje é rápido, né? Digitalmente você consegue hoje entrar no site, colocar os dados, abrir, você consegue uma maquininha de cartão para trabalhar, mas aí entra de novo na questão da educação financeira. O brasileiro, no geral, ele não está preparado nem para gerir suas próprias finanças, e aí, por necessidade, muitas vezes, e não ver um outro caminho, ele vai
e abre uma empresa ou trabalha na informalidade, né? E aí vira uma bola de neve, porque ele não sabe o que é um fluxo de caixa, ele não sabe quanto que custa para manter, ele não sabe quanto que custa para encerrar uma empresa, acaba tendo facilitadores de linhas de crédito só pelo fato de ter CNPJ, e isso incentiva muita gente, às vezes, a abrir um CNPJ, as tuas linhas de crédito ficam mais ampliadas, porém, as taxas e os juros, normalmente as pessoas não entendem, não sabem o quanto aquilo é grave, e entra no efeito bola de neve ali, de dívida em cima de dívida, e aí o cara, uma pessoa, um CPF, que já não tinha uma condição financeira favorável, não conseguiu subsídio para se manter, não conseguiu se realocar no mercado de trabalho, fez aquilo por necessidade da maneira que deu, sem orientação devida, e isso eu puxo a responsabilidade para a parte pública, né, gestão pública. Eu acredito sim que esse dever é do serviço público, de dar essa orientação e essa estrutura, apesar que tem Sebrae, tem algumas, né, instituições que acabam ajudando muito em relação a isso. Mas como eu falei, o Brasil é muito heterogêneo e muitas pessoas, todo mundo tem um celular na mão, mas aonde está a informação para essas pessoas? Não é democrático. E muitas vezes a informação não tem a linguagem necessária para o entendimento. Concordo em grau, gênero e número com tudo isso que você falou e complemento. Para mim é o seguinte, uma das coisas que eu sempre pensei na minha vida, e isso, de novo, uma visão particular, ninguém chegou para mim e falou para mim, é que o nosso sistema educacional está errado. Porque o nosso sistema educacional, eu vi aí pelos meus filhos, aí é o que? Ficar aprendendo matemática, português, inglês e tal. E aí eles mesmos começaram em alguma época da vida a perguntar para mim, por que eu estou aprendendo isso? Eu acho que na vida tudo tem que ter um porquê. Ótimo. Então, se na matemática vai explicar, por exemplo, vamos aprender hoje como calcular juros compostos. Devia ter mais que só aprender a calcular o juro composto. É o para que você está fazendo aquilo. Aplicação prática na tua vida. Então, o aluno lá, pequenininho, já devia ter o que você está falando, que é a educação financeira logo de cara. Sim. Então, devia tirar aí disciplinas aí que não servem para nada. Desculpem quem é professor disso, mas é a realidade. Que o cara vai aprender lá, de repente aprender para ser culto. Então, aprendi tal coisa. Pô, que legal, conheço tal coisa que vem na escola. Ótimo, vai servir para ele? Claro que vai. Mas o que eu estou dizendo é que tem algumas coisas que você não vê utilidade alguma para a pessoa e poderiam ser substituídas por outras coisas. Exemplos de coisas que eu vou aproveitar que eu embalo e vou falar e que eu penso que poderiam ser dadas aí numa educação básica. Educação financeira, então o mínimo que seria é poupar. Eu ganhei uma moedinha, então, mas eu queria comprar um doce lá, então tá bom, gasta uma e guarda metade dessa uma aí, para daqui a pouco você comprar um doce maior. Tô errado no que eu tô dizendo? Acho que não. Concordo. Né? Concordo. E outra coisa que poderia ser colocado aí no ensino básico aí, tipo assim, se alguém começar a passar mal na escola, ninguém sabe o que fazer. Então devia ter também a aula de primeiros socorros. É verdade. E além do primeiros socorros, devia ter aula também de nutrição. Vai falar, mas as pessoas que estudam aí, boa parte do Brasil, não tem nem condições de comer e comem só na escola. Então, justamente, aproveitar isso e daí falar por que ele está comendo aquela coisa lá que às vezes ele até não gosta. Não, e a nutrição da banana, do arroz, isso, do feijão, isso que eu estou dizendo, da exatamente. Comida popular brasileira explicar mesmo, ele lá, não é dieta. A tua merenda veio com essa composição aí porque tem um porquê, Porquê é isso? Porque daí vai te dar força, vai te nutrir o corpo, vai criar anticorpos, etc. E a pessoa vai se sentir e falar, que legal, então eu estou comendo isso aqui com satisfação, já estou aprendendo. Mas não, só dá lá a merenda, acabou. Né? Infelizmente é isso. Mas voltando ao tema que é educação financeira. Então, na minha concepção, isso é algo que devia vir já do começo. As pessoas já deviam aprender de criancinha. Porque aprendendo de criancinha, da hora que ele passa a ser economicamente ativo, ele já vai ter os princípios básicos. Né? Já tem uma consciência. E também uma coisa que você falou e que eu já em outros eventos aqui conversei com outras pessoas. Muitas pessoas aí chegam em um determinado momento da vida e falam assim, eu vou empreender. Eu já não gosto dessa palavra.
Ah, eu vou empreender. Não, você vai ter um CNPJ, ponto. Porque eles falam assim de uma forma política, bonita, como se fosse algo assim etéreo, que vai dar certo tudo na vida. E você, como disse, teve empresa, eu também tive. Então você sabe que não é desse jeito florido a realidade. Porque a hora que você abre uma empresa, assim como o CLT, que eu disse agora há pouco, você tem um sócio imediatamente chamado governo. Uhum. O cara não quer nem saber, já você abriu, já vai mandar taxas. Que não perdoa a dívida. Já vai mandar impostos, já vai mandar, mesmo que você não tenha faturamento. Vou dar um exemplo, que muita gente não sabe, de repente se enrosca sem saber. O cara abre como microempreendedor individual. Ele já tem um imposto para pagar todo mês. E se ele não pagar, depois vai ser cobrado. Sim. Ah, mas eu não faturei nada. Pois é, mas bem-vindo ao Brasil. Você tem um sócio chamado governo. Se é bom ou ruim, não é isso que nós estamos discutindo. Estamos só falando a realidade. E você vai ter que provar que não faturou. Vai ter que provar que não faturou. Então, isso é um problema. Ah, então eu vou ser informal. Bom, aí piorou mais ainda, né? Porque daí é como você falou agora há pouco. Daí você não tem acesso à linha de crédito, você não vai poder comprar uma casa, bem complexo, não vai comprar um carro, não vai poder fazer um financiamento. Fica difícil. Como é que você vai provar a tua renda? Então, eu ganho 10 mil por mês. Vou dar um exemplo aí absurdo, vendendo pastel. E não tenho nada contra pastel, eu adoro pastel, acho ótimo e eu mesmo gostaria de ter uma pastelaria. Não estou falando de forma nenhuma negativa, estou só falando porque não surgiu aqui na cabeça isso, né? Vou vender e vou ganhar, eu vendo 1000 pastéis por dia. Sei lá, daí você vai ter um faturamento bom. Ah, mas eu não quero ter empresa. Então tá bom, é uma decisão sua. Mas ele pode ter um faturamento bom e não ter uma margem adequada. Isso, exatamente. Então, assim, para ver como é muito mais complexo, não é só o dinheiro que entra. Pode entrar muito dinheiro. Isso. E isso é algo até de pessoa física também, que eu posso falar de atendimento e tudo mais. Não é o quanto que você ganha que determina a tua saúde financeira. Porque existe, por exemplo, vou dar um exemplo comum, que é muito comum observar isso, o meio médico. Normalmente os médicos, eles têm uma renda superior à média nacional, né, comum. E normalmente são os mais desorganizados financeiramente, muitas vezes endividados. Porque não eles... sou médico, não, são quase todos os profissionais de saúde. Exato, assim. Exato. Que, normalmente você pega assim, profissionais que têm uma renda maior, acima da média nacional, são os mais enrolados. Porque da mesma forma eles não tiveram educação financeira. Então, e nós, de novo, não estamos criticando de forma alguma o pessoal da saúde. É um retrato, somos gratos a eles, de números que eu passei. Nós estamos só falando que eles não têm o pensamento analítico frio de matemática financeira. Porque eles não tiveram um momento, nem durante, que eu acho um erro, aí vem a minha crítica, durante a graduação, né, a formação médica, eles não têm uma cadeira que ensine estrutura clínica, por exemplo. Como que é montar uma clínica? É um negócio. O médico, ele sai médico e muitas vezes médico com um negócio, uma clínica, para fazer gestão. E aí? O cara que nunca viu isso na vida, porque não é da competência dele. E ele é jogado no mercado. Então, pois é, isso entra de novo naquela questão que nós estamos falando, educação. Então nós não temos educação básica para as coisas triviais, e muito menos nas formações aí de algumas profissões aí, ensino técnico ou superior, uma formação completa de vida, porque nós estamos falando aqui de vida, não estamos falando aqui questão simplesmente profissional. Até eu vou puxar um pouquinho para uma experiência que eu tive. Eu passei um tempo trabalhando com o sistema de ensino no interior de São Paulo, aqui em São Paulo, e aí eu tive um contato direto um pouco mais aprofundado, né, em questão de estrutura curricular e tudo mais. Entender um pouco melhor esse mercado. E foi muito interessante, porque no período ali de 2017, 2018, o MEC teve uma iniciativa, uma implantação claro que só para o ensino médio, né, agora talvez eu erre as nomenclaturas, vocês me perdoem, eu já não lembro exatamente as nomenclaturas, mas tinha uma parte que era sobre projetos. Então, um número X de horas, um modelo novo, né, do ensino médio, novo ensino médio. Um número X de horas, se não me engano, 1.800 horas era do ensino tradicional, matemática, português, geografia e tudo mais, que eu considero importante, se ela for utilizada para a área de pesquisa e tudo, acho que é importante também não anular essa área. Porém, uma parte
das horas ali do ano letivo destinado a projetos, sendo esse projeto socioemocional, que é super importante, finanças. Então tem um leque de possibilidades. Só que houve uma resistência muito grande, tanto das escolas de uma forma geral, não todos, né, mas de muitos profissionais da área, pela forma que foi implantado ou foi dito para ser implantado, ou foi efetivado de 100% das escolas, até porque necessita, para um novo modelo de educação, ter uma estrutura que consiga abrigar esse novo modelo, estrutura inclusive de mão de obra, de profissionais qualificados para isso, de espaço físico, de estrutura tecnológica. A gente sabe que no Brasil não existe um padrão, né, de qualidade de ensino. E agora, eu até vi recentemente que está tramitando alguma alteração em relação a esses projetos. Enfim, tudo isso para dizer que sim, está sendo pensado alguma mudança, mas que também a nossa questão cultural é muito difícil, porque no momento que uma iniciativa pública, mesmo dentro para você testar algo, você tem que implantar algo, né? Você faz a pesquisa, acha que aquilo é o melhor, implanta, testa e vê qual é o resultado que vem. Não tem outra forma, eu desconheço outra forma. Então, a partir do momento que uma política pública caminha para esse sentido, tem toda uma resistência cultural, eu diria. É bem difícil. São os pilares, né? A política pública que deve atuar muito melhor, com muito mais qualidade na parte educacional, deveria sim ser muito mais enérgica em relação a isso, a determinações que englobem desenvolvimento socioemocional, financeiro, das competências de fato, porque cada criança em desenvolvimento tem competências diferentes das outras, é o que nos torna ricos, né? Com certeza. Em sociedade. Mas ter formas de desenvolver isso, implantar isso de forma efetiva desde os anos iniciais e não só lá no final do ensino médio, como está sendo tentado fazer. Existe a necessidade do setor privado atuar, porque quando você tem uma empresa, você tem um CNPJ com um número de funcionários, não são só os funcionários, são as famílias que são afetadas. Então, a partir do momento que você dá condições e educa o teu funcionário, o teu corpo colaborativo de uma forma positiva, isso se reflete na sociedade. Então, hoje se fala muito em ESG, mudar os nomes, as letrinhas, que o S de social, enfim. Tem a parte ainda de proteção do meio ambiente, e se trabalham incentivos para que as empresas foquem mais nisso, e aí eu puxo o assado bem para o social, que tem essa parte mais de equidade, enfim, né, de inserção de todas as classes, gêneros e cores e tudo mais, toda a nossa diversidade de uma forma mais igualitária, mas principalmente o impacto que as empresas causam na sua sociedade, na sua micro-região. Isso tem que ser visto e tem que ser muito melhor trabalhado. E é uma consciência coletiva. Quem faz a gestão de uma empresa, a empresa é uma ficção. Uma empresa não existe. É algo ilusório. Ai, que doido. Isso tem uma obra, inclusive, que fala sobre isso. A empresa é uma ficção. O que tem ali são pessoas. O gestor é uma pessoa, RH é feito de pessoas. O técnico é feito por pessoas. A empresa sempre foi e sempre vai ser composta por pessoas. Então, se você não fomenta isso de uma forma positiva, não dá condições de que essas pessoas se sintam melhores, e aí vem o impacto da falta de educação financeira, da desorganização. Hoje no Brasil, a última pesquisa que saiu, 76,6% da população brasileira está endividada. Um número absurdo. Quem está endividado não dorme tranquilo. Quem está endividado não consegue manter a sua qualidade no trabalho, a sua produtividade, porque está o tempo todo tentando apagar um incêndio e resolver e pensando, será que eu vou pagar as contas no final do mês? Será que não? Então não é muito mais saudável você ter um funcionário motivado, feliz, que dorme bem, que tem momentos de lazer de qualidade com a família? Ele vai produzir mais, vai gerar mais receita para a empresa. Então é uma questão de consciência e
Aí eu vou trazer uma fala que é um pouquinho não muito gentil, mas muita burrice não pensar nisso dentro de um quadro colaborativo. É muita Você faz algum estupidez. tipo de consultoria para empresas nesse sentido? Eu tenho workshops e palestras nesse sentido de conscientização, né? Pode ser feito dentro das empresas. E existem, eu fiquei muito feliz que eu fui no ano passado na Conapref, que é um encontro de profissionais que levanta essa bandeira da educação financeira, e eu soube de algumas empresas, inclusive muito grandes do interior de São Paulo, que estavam presentes, o pessoal do RH, para entender melhores técnicas de controle financeiro e tudo mais, entender o que está acontecendo nesse mundo da educação financeira, né? Para levar para dentro das empresas e para disseminar isso para os funcionários, para trazer mais qualidade, e trazer liberdade financeira. E não é porque não é o salário que prende funcionário. Hoje tem vários dados que são apresentados, pesquisas sobre isso. Não é o salário que prende funcionário, prende por determinado tempo, por necessidade. Mas se ele não está feliz ali, ele não está satisfeito, ele não está crescendo e ele não está tendo qualidade de vida, ele vai embora na primeira oportunidade. Então, aí pegando esse gancho aí que você falou, 76% da população brasileira está endividada. Você não acha que isso também tem a ver com consumismo excessivo e que é massificado para as pessoas? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você pega um europeu, muitos países lá, eles têm, eu não lembro agora o nome desse comportamento, né, vamos falar assim. Uhum. Eles, por exemplo, compram uma camisa e usam até a camisa rasgar. Não compram já uma nova porque a cor é mais bonita agora, porque no verão tem a moda verão, moda inverno e tal. Eles vão usar até estragar. Sapato, mesma coisa, vão usar até estragar. Tem um nome para esse movimento, mas agora fugiu aqui da cabeça. Por outro lado, É o aqui... minimalismo, será? Tem a ver com... Eu não lembro. Ou não? Mas enfim. Deve ter um nome específico. Tem um nome específico. Talvez eu lembre aqui até o final da nossa conversa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que aqui as pessoas são ostensivamente massificadas de informação de tudo quanto é lado possível e imaginável, que eles devem ter o melhor, que não adianta eles ter lá um telefone que só faça uma ligação, tem que ser o telefone que tem a câmera de 4K, 8K, com não sei o que mais embutido, que não sei o que lá. Daí a pessoa fica iludida, daí vê lá uma propaganda lá de algum lugar qualquer, compre em 24 ou 48 vezes, daí compra. Só que daí vai ver uma outra coisa lá que se ele não tiver igual o amigo dele lá que tem, ele se sente inferior, daí se sacrifica mais ainda para comprar. E daí quando ele vai ver lá, tá quebrado, não tem como pagar tudo isso daí. Você não acha que isso daí também tem um pouco a ver com esse comportamento que nós somos bombardeados todo dia aqui no Brasil? Tem. E aí tem vários pontos relevantes dentro disso, né? Tem uma questão que é a questão do neuromarketing, que é muito bem explorada aqui no Brasil, que é como as empresas e os profissionais de marketing exploram questões emocionais, questões de gerar desejo. E eu vou dizer que os profissionais de marketing no Brasil são os melhores do mundo, são reconhecidos por isso, muitos são contratados fora do Brasil por grandes empresas. Então existe toda uma estratégia, quando você ouve um jingle, que é aquela musiquinha que fica na cabeça e a gente não consegue esquecer ela depois de ouvir, as cores são pensadas, tudo é pensado estrategicamente para levar ao consumo. Esse é um dos pontos. Então nós temos uma força, como você usou agora há pouco a expressão, nós temos um canhão direcionado às pessoas para que elas consumam o tempo todo. E exposto isso no smartphone, que é onde as pessoas passam muitas horas hoje, então você está na tela, você está o tempo todo de uma forma muito estratégica sendo bombardeado por isso, né? Então tem um algoritmo que trabalha em relação a isso, que é você buscar informação, não precisa nem buscar, se você tiver com o microfone sem estar configurado o celular para que o microfone não receba esse tipo de mensagem, você fala a palavra lápis, se não estiver configurado vai começar a aparecer daqui a pouco oferta de alguma coisa de lápis, de caneta, enfim, esse é um ponto. Aí tem o outro ponto que é uma questão de, recentemente saiu uma pesquisa que o Brasil hoje está como, infelizmente, ranqueado como o primeiro na América Latina com problemas de saúde mental, né? Atrelados a, não sei se você viu alguma coisa em relação a isso, atrelados a questões de ansiedade e tudo mais. Na verdade não é só o Brasil
como você disse, é o primeiro sim. Isso, mas que o eu li mundo aí. como um todo, Mas né? depois do fenômeno Covid, Piorou muito. piorou muito no mundo todo. Sim. Tanto que psicólogos, psiquiatras aí não estão dando conta da demanda. Exatamente. Então, tem essa questão do neuromarketing, tem a questão da saúde mental. E por que eu entro nessa questão da saúde mental? Está tudo interligado no fundo, né? As finanças, saúde mental e tudo mais. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Essa frase não ficou boa. O nosso cérebro, ele é muito eficaz, mas nem sempre nas escolhas assertivas. Ele é eficaz no sentido de sobrevivência, né? Então, quando nós, lá, historicamente, o ser humano, a nossa biologia é de viver em sociedade, né? O ser humano foi feito para viver em sociedade. Quando você, e já vou chegar no ponto final de juntar tudo isso, quando você vive em sociedade, você quer ser aceito, você não quer ser rejeitado, você quer fazer parte do grupo. E aí, trazendo para o momento atual, como que você faz parte de um grupo socioeconômico? Frequentando os mesmos lugares que aquelas pessoas, tendo os mesmos consumos, o mesmo tipo de hábito de consumo, usando as mesmas marcas, porque senão você se sente excluído daquele grupo. Existe uma pressão social para que você... Por isso que se fala que você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Tem essa história. É por isso. Porque a gente quer pertencer, a gente precisa pertencer, se sentir dentro, né? Inserido socialmente. E aí, por isso que tem que ter um cuidado também. E aí eu vou puxar um outro gancho que se chama ambiência. Tem se falado ultimamente que ambiência nada mais é do que os ambientes que você frequenta. Familiar, social, de trabalho. Tudo isso acaba fazendo com que você se comporte de determinada forma. Então, se você tem um grupo de amigos que todo final de semana vai para festa, por exemplo, né? Vai para festa, vai para o bar, enche a cara. Se você não fizer esse movimento similar, ou você é excluído do grupo ou você deixa de pertencer, né? Então, o consumo é muito parecido. Todas as pessoas que você convive são pessoas consumistas, são pessoas que precisam mostrar que tem valor a partir de coisas materiais. Você vai querer fazer dessa forma. Mas talvez os teus amigos tenham um salário, ou, enfim, uma receita mensal de 20, 25 mil. E talvez a sua receita seja de 8 ou 6. Como que você acompanha? Não acompanha. E aí vem o endividamento. E aí o seu amiguinho ou o seu familiar, isso acontece muito no meio familiar também, tá? E aí é mais difícil ainda, porque no meio familiar, além de você querer pertencer, tem a coisa de querer provar o seu valor dentro daquele ambiente. E aí vem frustração, vem um monte de coisa quando você não consegue acompanhar. Então você vê seus primos, tios, enfim, todo mês, todo ano trocando de carro. E aí como que você vai trocar? Você é julgado. Eu já vi isso, muito na prática. É muito comum. Então são várias coisas que acabam somando para que a gente tenha esse tipo de comportamento. E aí entra de novo a importância da educação financeira, do planejamento financeiro e do autoconhecimento. Porque se você sabe exatamente o que você quer, o que você deseja, o que você sonha, existem formas de você não enganar, mas tem truques para você fazer com que o teu cérebro colabore e não te faça ir pelo lado impulsivo e compulsivo da compra. Então, existem estratégias cientificamente já comprovadas pela neurociência de você driblar esses momentos de compulsão, de compra excessiva, quando você tem um objetivo muito claro, quando você tem um planejamento. É muito fácil dizer não, quando você tem tudo muito claro. Eu quero chegar naquele ponto lá, mas se eu não seguir essa trajetória, eu não vou conseguir chegar. Aí quando vem informações externas, ou tentações, né? Vamos usar a palavra tentações externas, que vão te desviar dessa rota, é muito mais fácil dizer não.
Porque você sabe onde você quer chegar e você sabe que você vai chegar. Então, o teu cérebro consegue assimilar isso de maneira muito mais tranquila e com uma dor menor. Porque você não dói dizer o não. Suzy, o que você tem aí? Eu sei que não é para fazer uma consultoria aqui de forma alguma, mas dá aí algum conselho aí para quem esteja super endividado. O que você teria para falar para ele? A primeira coisa é não surta. Não surta, porque as coisas só pioram. Parece fácil falar, né? Mas eu falo com propriedade. Eu já fui uma pessoa endividada. Eu já passei por situações extremas assim na minha vida. A parte de reorganização é lenta e dolorosa. Não existe virada de chave de uma hora para outra. É uma construção. Então, o primeiro ponto, para quem está endividado na prática não, o que eu considero um erro muito grave que ocorre, tá? Eu estou muito endividado, estou pagando juros, já estou há mais de um ano, entrou um dinheirinho, vou lá e pago alguma coisa. Na verdade, você está pagando juros. Então, não paga. Essa é a primeira. Não paga nada se entrar o dinheiro. Respira. Vamos planejar isso certinho. Por quê? Vamos pensar numa situação. Sou uma trabalhadora CLT, estou endividada, não tenho reserva de emergência. Reserva de emergência é um número bem relativo, tá? Em média, o que a gente fala, né? Que você tenha de 6 meses a 1 ano de valor que você consiga se manter com a mesma qualidade que você se mantém hoje dentro desse período, sem estar trabalhando. Você foi demitido amanhã. Que você consiga pelo menos 6 meses até se recolocar, tendo esse dinheiro para pagar o aluguel, a moradia, a escola dos filhos, o alimento, enfim. Então, depende muito do caso, mas muitas vezes o conselho é: não paga nada, vamos construir uma reserva de emergência. Por quê? Porque as coisas vão piorar muito se você perder a sua fonte de renda amanhã ou a semana que vem. E você ainda continuará endividado, só que daí sem renda para comer, sem renda para se deslocar, sem renda para um remédio que você pode precisar, alguém da tua família. Então isso tranquiliza um pouquinho mais as pessoas. Mais uma vez, isso não é uma regra, tem que ser visto caso a caso. O outro, surgiu aí pelo governo federal o Desenrola, né? Que trouxe a possibilidade de muitas pessoas pagarem dívidas, reduzindo taxa de juros, uma condição muito mais humana, eu diria. Porém, o que tem acontecido muito são as pessoas irem atrás do Desenrola, renegociar as dívidas. E não conseguir pagar. Não, até conseguir pagar. Só que, em paralelo, fazer novas dívidas porque está conseguindo pagar. Então, isso é um ponto bem, assim, um alerta vermelho e luzes piscando aqui. Então, pegando esse gancho aí, você está dizendo para a pessoa controlar a compulsão de consumir se estiver ainda enrolado. Vamos pensar no essencial. Vamos fazer uma estratégia. Nós não estamos falando para não consumir, porque a pessoa precisa comprar roupa, precisa comer, etc. Tal, precisa, mas, e precisa tipo ter assim, momento de lazer, tá? Para manter a saúde mental. Pegando até o exemplo lá do celular. Pô, tô com um celular velho aqui, esse é um modelo novo. Já que eu tô agora arrumando aqui, vou comprar outro. Não, não compra. Espera. Tá funcionando, não tá? Aguenta mais um pouco. Tem umas perguntinhas básicas, né? Que eu realmente preciso disso? Porque às vezes você trabalha com celular e realmente aquilo vai beneficiar na tua receita. Eu realmente preciso disso? Ou eu não posso esperar um pouco mais para fazer isso, essa compra? Planejar isso. É tornar racional a decisão. Tira da emoção e torna a decisão racional. Eu preciso de fato, eu não aguento ficar mais um tempo sem isso. De que forma? Isso vai gerar algum tipo de receita, de melhoria na minha vida financeira? Não vai? Então adia essa troca lá para frente. Né? Então, é muito particular a questão das finanças nas famílias, pelos sonhos serem diferentes, pelas situações de endividamento serem diferentes. Mas eu diria isso. Primeiro, tem que construir, sim, essa reserva, nem que seja, estou endividado, não está sobrando nada, pega R$50, não sei, e coloca em um tipo de investimento, um CDB, por exemplo. Para quem não conhece, CDB ele dá uma rentabilidade ok, você consegue
ter alta liquidez, ou seja, amanhã precisa sacar o dinheiro, precisa, por isso que é reserva de emergência o nome, que é uma coisa que você consegue acessar a qualquer momento, e começa a criar o hábito, porque se hoje você coloca R$ 30 numa conta, uma conta de investimento, uma conta, enfim, corrente, o mês que vem você coloca 20, aí já tem 50, aí no terceiro mês você coloca 100, você começa a ver essa criação de valor e isso vai te dando uma paz, por mais que você tenha dívidas, isso vai ser negociado, leva tempo, como eu falei, né? Então, isso vai trazer, criando um novo hábito, vai trazendo uma paz interior, a pessoa começa a ver as possibilidades de outra forma. Isso é importante. Então, quem tiver a possibilidade, hoje pelo YouTube, celular, enfim, tem vários caminhos que você pode buscar informações sobre isso. Busque profissionais idôneos. Cuidado com as dicas das pessoas muito próximas. Porque por mais carinho que tenha, quando alguém fala para você, investe nisso, faz aquilo, não paga isso, por mais que a pessoa queira realmente ver o teu bem, se não for um profissional, pode ser que aquele conselho não sirva para a sua realidade, sirva para a realidade dessa pessoa. Então, cuidado com as dicas amigáveis também. Reflita se realmente, não é não ouvir, né? Mas reflita se aquilo realmente faz sentido para você, para a sua realidade. E não é porque você é meu amigo que a sua realidade é igual à minha. Posso acrescentar mais uma coisa? Por favor. Se você não concordar, pode Por discordar. favor. O objetivo aqui não é ser uma ditadura. Também não acreditar nos gurus aí de bolas de cristal do YouTube, TikTok, etc., que vem com fórmulas mágicas. Porque, como você falou, de repente aquela fórmula pode até funcionar para um, mas pode não funcionar para 1000 outros. Exatamente. Então não adianta nada. Então é consumir conteúdos de qualidade e sempre olhando para a sua realidade. E principalmente quando tem eu vejo muito informação tendenciosa, né, muitas vezes. Sim, isso é que existe uma ação comercial muito forte por trás e de uma maneira, eu digo que o melhor marketing que existe, o mais efetivo é aquele sutil, que você não percebe que alguém está te levando por esse caminho, né, e aí entra o neuromarketing mais uma vez. Então tenham muito cuidado em relação a isso. Esse é o produto ideal, talvez sim, eu digo que não existe produto ruim no mercado, não existe. Só que existe produto adequado para cada pessoa, para cada momento, para cada perfil. Suzy, para você chegar a ser uma planejadora financeira, você disse aí que também teve alguns percalços aí, né? Bastante. Qual que é a sua formação? A minha formação, eu sou bacharel em administração de empresas, mas eu tenho uma atuação aí de 12, 13 anos em mercado financeiro, em grandes instituições, em cooperativas de crédito, então um caminho longo aí de mercado financeiro, tanto com pessoa física, pessoa jurídica, e aí uma curiosa também, estudiosa da parte de psicologia financeira, que é a minha paixão, o que eu mais amo é falar sobre isso, sobre comportamento, e o que me levou a planejamento financeiro e a essa área de atuação foi justamente durante todos esses anos de experiência dentro do mercado financeiro, que foram muito válidos. Eu sou muito grata com tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, só que me mostrou também que não resolve da maneira que eu acho que deve resolver. É um anestésico. E aí é partindo para a área de educação, de planejamento, muito com base em educação financeira, que realmente se resolve um problema. Mas são sementinhas plantadas todos os dias, né, que ainda tem muito para crescer no Brasil. Muito mesmo. E aí acabei indo para essa área justamente por entender que o ser humano ele é muito complexo, é muito único. Cada ser humano é único, tem objetivos diferentes. Eu amo entender sobre cultura, conhecer culturas. Tive o privilégio de morar um tempo fora do Brasil, de viajar a muitos países e entender o porquê. Eu sou curiosa do porquê. Eu era criança chata, mas por quê? Por quê? Eu gosto de entender a razão das pessoas terem determinado comportamento. E a partir do momento que eu comecei a entender melhor isso, eu consegui atribuir isso ao mercado financeiro e eu juntei as duas coisas que eu amo fazer. E hoje você trabalha para alguma empresa? É por conta própria? Como é que é a sua atuação? Hoje eu sou autônoma.
Então, se alguém quiser contratar você, pode contratar aí para ser a planejadora financeira Pode deles. contratar. Eu tenho minhas rede social aberta, LinkedIn, WhatsApp também fica disponível. Nós na vamos bio do meu colocar aqui no Instagram. final do programa nos créditos seus Ótimo. contatos. E aí no Instagram você tem um linkzinho que consegue mandar mensagem, consegue mandar WhatsApp, fala diretamente comigo. Tá Até certo. para bater um papo, se quiser, tiver alguma dúvida, eu adoro conversar. Tá certo. Suzy, como isso daqui é um programa aqui na nossa web TV aqui, humana, nós temos tempo. E aí eu tenho que encerrar o programa aqui. Se deixar, a gente conversa 2 dias. Isso. Mas o papo foi muito legal aqui. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa continuar aí com algum outro tema, que tem um tema aí que nós não abordamos aqui, que foi esse trabalho que você falou que faz com mulheres. Eu gostaria de ter uma outra conversa para nós falarmos só sobre isso no futuro próximo. Com todo Tudo prazer, bem? com todo prazer. São assuntos complementares, importantes, mas realmente precisa de mais tempo. Eu quero agradecer mais uma vez pela possibilidade. Espero que, de alguma forma, eu digo que se a gente consegue, de alguma forma, incomodar alguém, já validou o trabalho. Porque no momento que você incomoda, alguém diz, o que ela está falando? Você tirou a pessoa da zona de conforto. E é saindo da zona de conforto que ela pode crescer. Então, eu espero que, de alguma forma, eu consiga incomodar alguém. Bom, eu que agradeço a presença aqui. E para você que nos assiste, até o próximo programa Papo na Cidade, comigo, Garcia, aqui na TV Humana. Até lá.